Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês como foi minha experiência de assistir 3 shows do Utopia. Eu tô aqui em Roma, em Terma de Caracalla, pra assistir meu terceiro show. E eu espero que vocês gostem. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o processo de estorno do ingresso do show de Roma. Não, é mentira, eu não vou fazer isso, obviamente. Mas hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência de ter ido assistir shows da Bjork no exterior, como eu falei no início, né, naquela apresentação linda que na verdade não funcionou e vocês vão saber por que mais pra frente. Na verdade eu nem ia fazer mais esse vídeo porque passou tanto tempo já e eu achei que tinha perdido o sentido de comentar com vocês sobre isso. Mas, na verdade, não perdeu o sentido, porque a gente tem novidades, a Era Utopia ainda não acabou. Então, eu vou falar sobre isso também, o porquê que eu decidi voltar nesse assunto com vocês. E eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, em 2017 eu estava num momento da minha vida que eu precisava fazer alguma coisa para me alegrar e para me deixar feliz e uma coisa para mim, né, me dar um presente. E eu decidi que eu ia me dar de presente uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é um show da Bjork fora do Brasil, porque a probabilidade dela vir para cá é praticamente nula. Então, se ela não vem até aqui, eu tinha que ir atrás dela. E como os shows da turnê estavam cada vez mais escassos, né? A gente percebe isso desde a época do Vinicura. Eu falei, eu preciso ir, mas eu não vou só em um show, eu vou em mais de um show. E também com a possibilidade dela cancelar um desses shows. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, bom, eu tenho que ter um plano B, um plano C talvez. E eu decidi que eu ia no primeiro show da turnê, que foi em Londres, no dia 27 de maio, em Paris, no dia 3 de junho, e em Roma, no dia 13 de junho. Pois bem, eu me planejei para a viagem, eu aproveitei o roteiro para visitar uma amiga que eu não via há muito tempo em Paris, que ela está morando lá agora. Fazia 9 anos que eu não encontrava com ela. E para encontrar um amigo que eu acabei ficando na casa dele em Londres. Então eu juntei essas possibilidades com a ideia de eu assistir o show da Bjork no exterior. A minha primeira parada foi em Londres. A Bjork se apresentou num festival que se chama All Points East, no Victoria Park, que é um parque enorme, maravilhoso. Essa apresentação dela ocorreu no dia 27 de maio. E eu estava muito ansioso porque justamente era o primeiro show. Eu ia sozinho nesse show, o meu amigo não estava comigo. Ele viajou comigo para assistir os outros shows nos outros países. Mas era uma experiência que era muito nova para mim. Eu nunca tinha saído do país sozinho. Eu já tinha viajado para fora, mas com a família. E era uma coisa que era um momento meu, era uma coisa minha, assim. Então eu estava muito ansioso para que isso acontecesse logo. Como o festival aconteceu no final de semana todo, né, do dia 27, eu aproveitei que tinham outros artistas na outra data que estava disponível, que foi no dia 26, dia 26. E eu aproveitei para ir e reconhecer o território também, para ver como é que eu fazia para chegar no lugar e tudo mais, enfim. E foi exatamente o que eu fiz. No primeiro dia do festival foi incrível. Eu assisti artistas que eu nunca imaginei que eu ia poder ter essa possibilidade de ver assim todos no mesmo dia. E foi muito legal. E aí começou a aventura, porque assim, o primeiro dia do show, quem fechou foi o The XX. E eu particularmente não gosto. Pra mim, tanto faz. E aí quando eles começaram a tocar, eu falei, bom, eu acho que essa é a hora de eu sair. Aí eu saí do parque, eu tinha gravado na minha mente o caminho que eu tinha feito até a entrada de onde eu tinha vindo. E eu fui andando e já estava escuro. Só que eu me perdi, ao invés de eu ir reto, eu entrei tipo à direita, assim, foi uma coisa muito besta. E eu me perdi dentro do parque. E aí eu rodei o parque inteiro. Enquanto eu tava rodando o parque, eu tava ouvindo The XX tocar, assim, no fundo. Todas as músicas dele pra mim são a mesma música, enfim, então pra mim não fez muita diferença. E aí eu tava desesperado porque eu não conseguia encontrar o portão onde eu ia sair. O parque já tava fechado, já não tinha mais ninguém no parque também pra me ajudar, não consegui encontrar ninguém. Eu sei que eu andei tanto, que quando eu me encontrei, as pessoas já estavam saindo do show, o show já tinha acabado. E aí eu segui o fluxo de pessoas e eu falei, bom, eu vou por aqui porque em algum lugar eu vou cair. Em Londres eles têm o Overground, que é como se fosse o trem aqui em São Paulo.
Não é subterrâneo, e tem o underground. E o que eu tinha que pegar era o overground. Só que eu não estava me localizando onde eu estava ali para ir pro caminho do overground. E eu acabei andando e eu caí no underground. Eu falei, bom, aqui eu vou fazer uma baldeação, né? Eu tô dominando Londres, eu consegui chegar aqui sozinho e eu tava me sentindo quase um londrino. Só que aí o que aconteceu? Eu cheguei na estação do overground e a estação estava fechada para reforma. Aí começou a minha aventura. Eu sei que eu fui parar em 3 estações diferentes e nas 3 estações eu não conseguia chegar onde eu tinha que chegar. E o que aconteceu? Antes de eu ir viajar, eu esqueci de fazer o roaming no meu celular, então eu não tinha como comunicar com ninguém. Eu não conseguia fazer ligação, eu não conseguia entrar em contato com ninguém, mandar mensagem, WhatsApp, eu estava totalmente offline. E além disso, eu esqueci meu cartão de crédito aqui. Pois bem, eu andei por cerca de 4 horas por Londres e aí chegou um momento que eu me entreguei. Eu falei, eu já tô aqui, é um momento único, então eu vou aproveitar. E eu tava lá realmente aproveitando aquele momento, morrendo de dor no pé, já faziam 3 horas andando. E começou a chover, começou uma garoa bem fina assim, aí eu entrei na onda, na vibe, eu tava com um casaco, enfim. Consegui me encontrar para chegar na casa do meu amigo, mas demorou muito tempo, eu cheguei exausto. E no dia seguinte eu tinha que acordar cedo para ir pro festival, que era finalmente o grande dia, que era o show da Björk. E aí tudo bem, eu cheguei na casa dele e no dia seguinte eu tava com uma bolha de sangue no pé. E meu pé tava doendo tanto assim que eu tava mancando, eu não conseguia andar direito. Mas eu falei, tudo bem, eu vou encarar isso porque hoje eu vou assistir o show da Björk. E lá fui eu não estava tão descansado quanto eu esperava que eu tivesse, mas eu já estava preparado, eu já sabia o caminho, eu já sabia por onde andar, o que poderia acontecer se eu me atrasasse, se eu me perdesse, enfim. E eu achei muito interessante porque, assim, aqui no Brasil, como a gente tem pouco movimento, como a gente não tem muita possibilidade de show, festival, quando a gente tem, a gente fica desesperado e aí a galera dorme na fila, a galera chega mega cedo, eles querem acampar, eles não querem deixar você passar na frente. E lá não, lá a galera transita de um palco pro outro, eles sentam na grama, eles não estão nem prestando atenção no show, eles estão conversando, o show tá rolando atrás. Eu achei isso muito interessante, né? Uma pena que aqui no Brasil não é assim, eu queria muito que fosse, que a gente tivesse essa possibilidade, porque é um país que tem muito potencial nessa ideia de cultura e de show e de tem público para isso, né? Mas infelizmente a gente não tem. E aí eu já tinha pego o esquema no dia anterior de que eu tinha que, pra assistir um show de um lugar legal, eu tinha que chegar um show antes. Então o que que eu fiz? Eu fui pro palco onde a Bjork ia tocar, eu vi todos os shows que eu queria assistir. E aí depois eu fui pro palco e eu vi o Father John Misty, que eu nem conhecia ele também, eu achei ele maravilhoso. Nossa, o cara é uma delícia de pessoa, enfim. E E aí eu consegui ficar bem perto do palco, assim, muito perto mesmo. E aí tudo bem. Aí começou a montagem do palco quando acabou o show do Father John Misty, eles subiram uma cortina preta, que era pra ninguém ver o que estava acontecendo, pra ver o cenário, que eu já sabia como é que era, porque ela tinha feito ensaio em Reykjavik antes, e então já dava pra ter uma noção do que teria no palco. E enquanto eles estavam montando o palco, a gente conseguiu ouvir de fundo alguns samples de Arising My Senses, dos Pássaros, e de Body Memory, que é aquele, que eu acho que é um cachorro que lá. E aí ficava passando isso e cada vez que eu escutava me dava uma emoção, uma tensão a mais, enfim. E foi incrível, eu não tenho como descrever. Assim, aí a hora que apagou a luz, que começou, que ligou o telão, no telão aparece uma mensagem, a Bjork, aparece o avatar da Bjork, falando sobre a ideia de mudança climática, sobre o Acordo de Paris. Eu vou procurar um link, eu acho que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, se eu encontrar, se eu conseguir localizar para vocês terem uma ideia do que é, ou eu coloco aqui na descrição do vídeo. E aí ela entra cantando A Rise in My Senses, ela entra por trás, assim. Aí o palco é todo produzido, e aí tem um lugar onde as flautistas começam a tocar, e aí essa parte do palco gira e ela vem de trás. Enfim, eu não sei descrever pra vocês qual foi a emoção de estar ali. Eu não sabia se eu tava feliz, eu não sabia se eu tava triste, se eu
Se eu chorava, se eu ria, se eu me alegrava. Foi incrível, foi incrível. Eu sei que eu sobrevivi. E a melhor parte de todas foi quando ela tocou Isobel, porque enquanto ela tava cantando, começou a formar uma nuvem de tempestade atrás, assim, ao fundo. E aí dentro dessa nuvem começou a dar um monte de relâmpago. Era uma coisa muito louca, assim, pareciam uns raios dentro da nuvem. E se ela tivesse tocando Thunderbolt, seria sensacional. Acho que teria tudo a ver. E ela tirou Thunderbolt desse primeiro show da turnê. Ela tava usando uma roupa toda branca e uma máscara dourada, uma das máscaras do James Murray. E ela acabou utilizando essa máscara nos outros shows que eu fui. Muito mais elaborada do que as outras, me parece, eu não sei. E, enfim, ela também acabou, nesse setlist ela colocou Saint, só que eu acho que não funcionou muito bem. E eu não sei exatamente o porquê, ficou muito bagunçado, ela se perdia na letra, parecia que até as flautistas estavam meio perdidas, elas não sabiam o que ia acontecer, enfim. E no Victoria Park eles têm uma regra muito clara de que acabou às 10h30, acabou. E me parecia que ela ia tocar mais alguma música, mas por causa dessa regra parou. Simplesmente ela cantou Feature Screechers e depois saiu do palco. As flautistas ficaram meio perdidas, ninguém sabia o que fazer. E aí o público foi esperando ela voltar, mas ela não voltou, acabou, pagou tudo, enfim. Fui embora, foi o primeiro momento. Aí eu fiquei em Londres mais uma semana e na próxima semana eu fui para Paris, que era para assistir o show no We Love Green Festival. E dessa vez o meu amigo me acompanhou, o Regis. E foi muito legal também ter uma pessoa comigo, porque é diferente você ir sozinho, você ir com alguém, alguém para te ajudar a tirar foto, alguém para conversar, alguém para trocar experiência, enfim. E ele foi comigo tanto pro show de Paris quanto pro show de Roma. Antes de eu ir para Paris, eu fiquei uma semana em Londres e eu aproveitei com meu amigo lá. E depois a gente saiu e partiu, a gente foi de trem para Paris. E é uma experiência muito louca você pensar que você pode ir de um país para o outro de trem e você passar por dentro do mar, assim, pelo Canal da Mancha e chegar intacto do outro lado. Isso pra mim também foi uma experiência muito incrível, muito grandiosa, que eu falei, caralho, eu não acredito que eu tô aqui. Eu cheguei em Paris super tenso porque eu não domino nada do francês. Eu amo francês, eu amo cinema francês, eu amo idioma, eu consigo ler algumas coisas, mas eu não consigo falar de jeito nenhum. Eu espero que um dia na minha vida eu consiga aprender a falar francês, porque eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas enfim, eu já cheguei tenso em Paris justamente por causa disso. E a viagem de Paris, ela tinha um significado muito maior, justamente porque eu ia encontrar a minha amiga que eu comentei no início do vídeo, a Claire, que fazia muitos anos que eu não via e foi incrível assim reencontrar com ela e perceber que por mais que a gente tenha ficado tanto tempo sem se ver, que quando uma amizade é de verdade a gente não muda, né? Você encontra a pessoa e parece que você encontrou ela no final de semana passado, assim. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Então, foi muito importante pra mim essa viagem além do show, justamente de ter encontrado com a Claire e ter encontrado com o noivo dela, o Swan também. Eu fiquei muito feliz, eu queria mandar um beijo pra vocês. Obrigado por tudo. Voltando. Em Paris, a Björk tocou no We Love Green, que foi no Bois de Vincennes. Eu acho que é assim que fala, porque eu não falo francês. O mesmo clima do festival anterior, com a única diferença de que eu não domino o idioma. E isso pra mim foi horrível. Mas enfim, eu tava com meu amigo, a gente se divertiu bastante, foi muito legal. Nesse show da Björk, a única diferença que teve foi o figurino. Ela tava usando uma roupa que parecia um macacão, tinha umas borboletas coladas, assim. Era uma coisa que me remetia um pouco ao carnaval aqui no Brasil. E ela trocou algumas músicas de ordem no setlist. Ela retirou Sente e ela cantou Wanderlust, que é uma das músicas dela que eu mais amo, assim, que eu achei incrível de ver ao vivo e tudo mais. E com os arranjos de flauta, ficou muito bonito. Enfim, foi muito legal. O show foi sensacional. E eu já estava preparado já por causa do show de Londres, né? Então eu não fiquei tão emocionado assim.
Teve um momento que, quando ela cantou The Gate, ela veio pra beira do palco, eu tava muito próximo do palco também, e eu tava usando uma máscara. E eu tive a impressão de que ela tava olhando pra mim, enfim, uma viagem de fã doido, né? Mas pode ser que não, pode ser que sim. Mas a hora que ela fazia Care For You, eu tava numa pegada assim, de fazer assim pra ela, e ela fazia assim também, enfim. Não sei se rolou isso. E o mais incrível de tudo foi eu ter sido reconhecido por causa do canal. Vocês têm ideia disso? Eu tava lá com meu amigo conversando e de repente eu olhei pra frente e aí tinha uma menina e ela tava assistindo um vídeo meu com outros meninos que eram da Itália. Eu não lembro o seu nome, me desculpa se você assistir esse vídeo. Comenta aqui embaixo para eu poder te adicionar nas redes sociais. Eu sei que você é de Portugal, eu não me esqueço disso. Você falou que um dos seus pais é brasileiro também. Enfim, e eu achei isso incrível, assim, tipo, a proporção que isso tomou, né? Por mais que o canal não seja tão grande, não tenha uma visibilidade enorme e tudo mais, mas alguém me reconhecer fora do país, isso pra mim foi incrível, foi muito grande, eu fiquei muito feliz, que é uma coisa que eu faço de coração mesmo, eu gosto muito disso, eu não ganho nada em troca. Quer dizer, eu ganho muitos amigos já, enfim, o James me segue no Instagram e além dela também o Julian me reconheceu, ele me viu de longe, que eu falo com ele às vezes, a gente às vezes conversa por WhatsApp e tudo mais. Julian, eu tô voltando para Paris em maio. Se você assistir esse vídeo, eu quero encontrar com você, viu? Enfim, passando o show de Paris, eu acho que a parte tensa da minha aventura começou a acontecer justamente depois do We Love Green. Eu fiquei em Paris também uma semana para conhecer, para passear pelos lugares e tudo mais, e todo lugar que eu ia, ou tava em reforma, ou tava em greve, ou tava fechado, e eu não conseguia aproveitar 100% da cidade. Tanto que eu tô voltando para lá agora em maio, justamente para fazer tudo que eu não fiz dessa outra vez. Eu espero que eu consiga, eu espero que não estejam queimando carros na rua, ou que não esteja acontecendo nenhuma greve, nem nada que vá me impedir de fazer o que eu quero. E aí tudo bem, eu fiquei em Paris uma semana e tudo mais. Eu aproveitei com a minha amiga, a gente foi em vários lugares legais. E aí começou o problema. O nosso voo estava marcado para o dia 8 de junho. E aí o voo foi cancelado. Eles alteraram a data do voo. E aí tudo bem, porque estava com problema, uma possível greve da galera aérea, eu não lembro exatamente qual que era a área. E aí eles tinham alterado a data do voo pro dia 11 e o dia do show era dia 13. Falei, bom, tudo bem então, vamos esperar um dia aqui, vai dar pra ficar, vamos ver como é que vai ser. Na verdade não, pro dia 9 eles tinham alterado o voo. E aí a gente tava lá aproveitando e não sei o que, aí no dia 8, que era o dia que teoricamente era pra ser o voo, eles mandaram uma mensagem falando que o meu voo tinha sido cancelado. Eu não sabia o que fazer. O meu amigo não sabia o que fazer. A gente entrou em desespero porque era a única possibilidade de caminho para ir para Roma. E em Roma seria o show principal, porque assim, o show era solo, ia acontecer em Terma de Caracalla, que é um lugar maravilhoso, que é um sítio arqueológico. No século II depois de Cristo, se eu não me engano, o Caracalla ele era um imperador e ele não era muito popular e aí as pessoas não gostavam muito dele. Ele fez essa terma para agradar a população e para atrair a população, enfim. Aí o show ia ser nessas ruínas. Hoje em dia rola muito show lá, muito concerto, tem muita ópera lá, muitos dos cantores de ópera famosos italianos cantam por lá ou cantaram por lá. Então tinha todo um significado, né, nesse show. E eu não podia perder, obviamente. E aí eu falei, o que que a gente vai fazer, Regis? Aí a gente começou a pesquisar preço, o trem tava caríssimo, o trem tava tipo 350 euros para cada um. Isso dá mais de 1.200, 1.400 reais. O avião tava caríssimo também, a gente corria o risco do avião ser cancelado se a gente comprasse de novo, enfim. E no final das contas o que aconteceu? A gente teve que ir de ônibus de Paris para Roma. E a viagem durou nada mais, nada menos do que 25 horas. 25 horas.
Ok, a gente foi, a gente pegou o ônibus. É engraçado que a rodoviária lá parece um bueiro, tipo, é num subsolo do nada, assim, pra se encontrar lá dentro, cheio de ônibus, é uma loucura. E a gente entrou no ônibus e é diferente do ônibus aqui em São Paulo, não, aqui no Brasil, que é confortável e tal, e você tem a opção de pegar uma poltrona mais tranquila, né, maior. Não, o ônibus lá parece ônibus que você pega pra ir na esquina, pra ir pra escola, pra ir pro trabalho. Enfim, a gente pegou esse ônibus e a gente andou, viajou durante 25 horas com uma parada na Suíça para fazer a troca de ônibus. O mais curioso de tudo nisso é que quando a gente chegou na Suíça, a Suíça é um lugar incrível, é lindo. Eu fiquei assim encantado, eu preciso voltar para lá um dia para conhecer a fundo, mas as pessoas são muito educadas, é uma outra atmosfera assim sensacional. E a rodoviária parece um estacionamento, é um lugar horrível. Quem é aqui de São Paulo sabe que a rodoviária aqui no Tietê, por exemplo, é enorme, tem muita gente movimentando e tudo, mas a rodoviária ela parece um estacionamento de qualquer lugar que você vai, que você paga R$ 20 para deixar seu carro. Enfim, e aí a gente tava lá na rodoviária e tudo mais, e de repente eu comecei a escutar Kraftwerk de fundo. Eu falei, nossa, que legal, tem alguém escutando Kraftwerk, pelo menos a trilha sonora aqui vai ajudar a gente nesse momento de tensão e tal. Tudo bem. E não parava de tocar Kraftwerk, não parava de tocar Kraftwerk, e eu falei, gente, tá tocando muito Kraftwerk, eu tô ouvindo palmas depois que toca a música, então pode ser que seja um show do Kraftwerk aqui perto. E era um show do Kraftwerk, eles estavam tocando no museu do lado onde eu tava. Isso foi muito louco, assim, eu não consegui ir no show, obviamente, mas eu falei, cara, isso é coisa do destino, né? Então foi um dos highlights da viagem foi isso, eu escutar um show do Kraftwerk ao fundo enquanto eu tava esperando pra ir pra Roma. Enfim, aí a gente pegou esse round da viagem, depois a gente chegou em Roma, depois que passou toda a tensão, chegamos em Roma. Roma é um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu sou fascinado por história da arte, por cultura antiga. E Roma é um berço disso. Cada lugar que você passa, você vê alguma coisa que remete a séculos atrás, enfim. E eu gosto muito disso. E tava tudo bem em Roma, a gente tava super feliz, super empolgado. E chegou o grande dia do show. Meu amigo tinha até comprado um look pra ir pra Roma, pro show da Björk em Roma. E eu estava muito ansioso porque eu não imaginava como seria, como era o palco, onde era a estrutura. A gente acabou comprando o ingresso mais caro que tinha. O ingresso era 230 euros, que eu acho que aproximadamente hoje aqui deve estar uns R$ 1.100. Então era muito importante esse show pra mim. Chegamos lá, tinha muita gente e aparentemente tinha umas pessoas famosas lá também, da Itália. Eu não sei, eu vi as pessoas comentando sobre isso. E a hora que eu vi o palco era muito baixinho, era muito, muito, muito baixo. E eu ia ficar perto da Bjork assim de uma forma que eu nunca imaginei na minha vida, que eu tava ali na cara dela, assim, na cara dela. Era um lugar aberto, a céu aberto, a coisa mais linda. O lugar também, as ruínas, tudo muito bonito. E aí começou a tragédia. Começou a chover. Começou uma garoa. E aí começou a chover cada vez mais forte. E eu comecei a ficar desesperado porque eu falei, puta, será que vai realmente rolar esse show aqui se começar a chover? Tinham dito na página do Facebook do evento que rolaria o show normal. Pois bem, aí a gente começou a esperar e começou a chover e bababá, e a gente lá esperando. E aí o Mano Delago entrou, ele sentou na bateria, apagou a luz, o telão ligou, subiu o avatar da Björk, começou a passar a mensagem de novo. E aí a hora que o avatar ligou, começou a chover mais forte, mas chover muito mais forte. Apagou o telão, o Mando Delago saiu e aí eles falaram, olha, a gente tem que esperar parar um pouco a chuva porque tá muito forte e aguardem novas instruções.
pra mim o show ia acontecer, porque era só esperar a chuva passar. Só que a porra da chuva não passava de jeito nenhum. Ela tava ficando cada vez mais forte e parecia que não ia parar mais. E eu comecei a ficar tenso, aí eu fui beber uma cerveja, meu amigo também, a gente não sabia o que fazer, começamos a conversar com as pessoas ao redor. E depois de 1 hora, mais ou menos, o local anunciou que o show tinha sido cancelado. E é como se eu... A sensação pra mim naquele momento é como se eu tivesse corrido e atravessado o mar pra salvar qualquer coisa, e aí eu chegasse ali e não era ali que eu tinha que estar, sabe? Ou que eu tivesse morrido na praia, né? Como dizem por aqui. Foi uma das piores sensações da minha vida, assim, eu ter atravessado o mundo para realizar um sonho e chegar lá e esse sonho não acontecer. Vocês não queiram ter ideia de qual é a sensação, assim, até hoje eu penso nisso, eu fico emocionado. Eu não desejo essa sensação pra ninguém também. E aí o show foi cancelado, eles remarcaram a data. Obviamente eu não tinha como ficar lá, porque eu tava em férias, né, no trabalho e tudo mais, então eu tinha que voltar pro Brasil. Eu já tinha passagem marcada também pra 2 dias depois. Eu fiquei extremamente frustrado, eu já tava frustrado com outras coisas da minha vida, relacionadas à vida amorosa. Minha era vunicura, eu tô passando pela minha era vunicura ainda, tô quase chegando no Utopia, eu vou conseguir. E, enfim, acabou que não aconteceu esse show solo da forma como eu queria. A Bjork apareceu no palco, ela veio pedir desculpas, e o que me deixou mais puto ou mais surpreso ainda é que ela tava com uma roupa muito parecida com a minha, que eu tava usando, que vocês viram no início do vídeo. Eu vou colocar o vídeo que ela pediu desculpas aqui, eu consegui gravar um trechinho. Thank you so much for coming, and I'm so sorry about this. We were really excited about doing the show for you, but I think nature and destiny came in, and I think it's all for a reason somehow. So please have a wonderful evening, and thanks for coming. Thank you! E naquele momento, depois disso, eu queria sumir, eu queria, sabe, que o mundo acabasse. Eu não tinha mais sentido de estar ali, eu queria voltar pra casa. Essa é a representação daquele momento pra mim. E mesmo não tendo acontecido tudo do jeito que eu queria, ficou a lição pra mim de que exatamente isso, a vida é uma só. A gente planeja as coisas e às vezes elas não acontecem do jeito que a gente quer, infelizmente, mas a gente tem que aproveitar o que a gente tem ali. E é exatamente isso, eu estava em Roma, eu estava na Europa, eu sei que não é todo mundo que tem essa mesma oportunidade que eu tive, de estar num lugar lindo, né, de conhecer o berço da humanidade ali, de ter um contato com um local que muitas pessoas que eu conheço nem pensaram na possibilidade, nem cogitaram estar ali. Então, o meu grande aprendizado dessa viagem foi isso, foi aprender a valorizar o que a gente tem e aprender a lidar com as circunstâncias que a gente não espera. E agora ela vai lançar uma nova turnê. Essa é a novidade que eu falei pra vocês no início do vídeo, que fazia todo sentido de eu fazer esse vídeo pra falar pra vocês. Ela vai lançar uma nova turnê baseada no Utopia, que é o Cornucopia, que vai acontecer no The Shed, em New York, e vai ser dirigido pela Lucrécia Martel, que é uma diretora argentina maravilhosa, que eu adoro o trabalho dela. Quando eu fiquei sabendo que ela estava substituindo outro cara, que eu nem lembro o nome dele, eu também não vou falar aqui, porque, enfim, não me interessa. Eu fiquei muito feliz, porque a Lucrécia Martel é uma mulher do caralho. Eu recomendo para quem não conhece o trabalho dela.
Ela é uma dos maiores nomes no cinema sul-americano, assim, de cinema de fluxo, né? Se você não sabe o que é cinema de fluxo, sabe quando você assiste um filme e o filme não te passa muita coisa, ele te dá uma sensação de você não sabe o que está acontecendo ali, você está vendo uma coisa, mas será que é aquilo mesmo que aconteceu? É isso, o cinema de fluxo é mais ou menos isso. É um cinema que te faz pensar, ele não te prende na narrativa, ele te prende na emoção. E eu recomendo que vocês assistam filmes dela. Tem 2 filmes que eu gosto muito, que é The Holy Girl, A Garota Sagrada, e A Mulher Sem Cabeça. Então fica a dica. Então ela vai tocar agora em Nova York. Infelizmente eu não vou poder ir nesse show, porque eu tenho essa viagem planejada já para maio agora. Eu vou pra Irlanda, que a minha amiga Claire vai casar, ela vai fazer uma festa lá. E eu vou pra Paris depois para passar uns dias com ela. Então, infelizmente, eu não vou poder ir pro Cornucópia, mas esse show é super elaborado. Pelo que me parece, vai ser muito maior do que o Utopia. Enfim, vamos esperar pra ver qual é que é. Eu gostei de ter dividido isso com vocês também. Eu tava esperando por esse momento há muito tempo. Eu achei que ele não ia acontecer, mas aconteceu. Se você acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike também, vai me ajudar de qualquer forma. Compartilha, dá um joinha, fala com seus amigos sobre o canal. Eu vou voltar, eu prometo pra vocês que eu vou voltar com notícias e falando sobre os outros álbuns da Björk. Enfim, eu tô muito mais empolgado esse ano. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.